Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a segunda parte, o segundo bloco da aula sobre série harmônica. Aqui é o professor Isaac Rufino e gostaria de lembrar que se você não assistiu à primeira parte, é importante para entender o conteúdo dessa segunda parte. Agora vamos detalhar um pouco mais sobre os sons da série harmônica. Podemos ver aqui que tem o som gerador, que é o som da nota Dó, e depois nós temos até o 16º harmônico. Toda nota acompanha proporcionalmente uma sequência de sons como essa daqui. Então, aqui é o som fundamental. Quando eu dobro esse valor, eu tenho o mesmo som. Se eu dobrar, eu tenho também aqui o mesmo som, que é a nota Dó. Aqui 8 o som e aqui 16 também o mesmo som. Então tenho 1, 2, 4, 8 até o 16º harmônico. Tudo refere-se à nota Dó em oitavas diferentes. Na sequência eu tenho o Sol, que é o terceiro harmônico, e essa nota se repete aqui no sexto harmônico e no 12º harmônico. Veja, 3, 6, 12. É uma proporção geométrica. Em seguida eu tenho o quinto harmônico, que é a nota Mi, e quando eu dobro aqui para o 10º harmônico, eu tenho a nota Mi uma oitava acima. Na sequência eu tenho a nota Si bemol, que é o sétimo harmônico da série harmônica. E se eu dobrar aqui para 14, eu tenho esse Si bemol uma oitava acima, que é o intervalo de sétima menor, veremos isso mais adiante. E aqui o nono, o 11º, o 13º, o 15º são os harmônicos que não se repetem dentro desse leque aqui até o 16º harmônico. Vamos ver agora como se forma cada intervalo. Se eu pegar aqui e dividir ao meio, eu tenho o primeiro nódulo aqui, eu tenho a razão de 2 para 1. Eu tenho exatamente essas duas notas Dó aqui, uma oitava. Exatamente aqui o número 1, aqui o número 2. Eu tenho aqui uma razão de 2 para 1. É o intervalo de oitava. Sempre vai ser essa fração simplificada. Se eu pegar aqui 8, 4, eu teria uma oitava acima. Se eu pegar 16, 8, eu tenho mais uma oitava acima. Mas simplificando, a fração de oitava vai ser a fração 2, 1. Em múltiplos aqui geométricos. 1, 2, 4, 8, 16. Seguindo, agora vamos achar a fração 3 por 2. 3 meio, onde a corda divide-se em três partes iguais. E eu vou encontrar isso aqui no terceiro e no segundo harmônico, que dá exatamente o intervalo de quinta justa, a fração 3 meio. Repete-se aqui 6, 4, que exatamente 6 é o dobro de 3 e 4 é o dobro de 2. Ou seja, aqui no sexto e no quarto harmônico eu tenho exatamente uma oitava acima daqui. E depois eu vou ter lá na frente também, aqui no 12, no 12º harmônico e no oitavo harmônico, também as notas Sol e Dó, e assim sucessivamente, sendo que aqui está uma oitava acima. Mas a fração que representa a quinta justa é a 3 meio, com as notas Dó e Sol. Na sequência, eu vou ter as frações que representam a quarta justa, que são 4 terços. Então aqui eu divido a corda em 4 partes iguais. E aqui eu tenho a nota Sol e Dó. E tenho a fração 4 terços, que é o intervalo de quarta. De Sol a Dó é o intervalo de quarta. E depois eu tenho aqui no harmônico sexto e no harmônico oitavo, 6, 8, que é Sol, Dó também equivale a uma quarta. Exatamente uma oitava acima de Dó e uma oitava acima de Sol. Então, olhando dessa forma, fica mais fácil entender a origem dos intervalos aqui na série harmônica. E tenho ainda lá em cima, no final, no 16º harmônico, também a nota Dó, e no 12º a nota Sol, Sol, Dó. Então aqui eu consigo visualizar 3 vezes essa nota, esse intervalo, essa fração, em oitavas diferentes. Na sequência,
eu vou subdividir a corda em 5 partes iguais, e aí eu vou ter as notas Dó e Mi e a razão 5/4, porque exatamente é o quinto e o quarto harmônico da série harmônica. Então tem um intervalo de terça. Se eu dobrar aqui o número da fração de 4 para 8 e de 5 para 10, eu tenho a repetição desse intervalo 1/8 acima, que seria aqui 10 oitavos, mas simplificando fica 5/4, mas também equivalente às notas Dó e Mi. Na sequência, eu vou ter a fração da sexta maior, que é representado aqui pela nota Sol, Mi, ó, 5, 3, Sol, Mi, ascendentemente. Por isso eu tenho a fração 5/3, que vai dar uma sexta maior de Sol para Mi. E aqui eu tenho 1/8 acima, o mesmo intervalo, que são representados pelos parciais, pelos harmônicos, que são exatamente o dobro. Aqui 10 é o dobro de 5, 6 é o dobro de 3. Mas também o intervalo é o mesmo, Sol até a nota Mi. Agora eu tenho o intervalo de segunda, representado pela fração 9/8, exatamente porque é o nono som da série harmônica e o oitavo som, a nota Dó e Ré, que é uma segunda maior. E na sequência eu tenho as notas Dó e Si natural, por isso é a fração 15/8, ou seja, é o 15º harmônico pelo 8, que é o oitavo harmônico da série harmônica, representando assim as notas Dó, Si natural, intervalo de sétima maior. Agora nós vamos ter aqui um resumo desses intervalos, essas frações retiradas da série harmônica. Vou colocar aqui uma tabelinha do lado, que representa a fração e o número correspondente a cada intervalo. Então, a fração 2/1 é a oitava, representada aqui pelo primeiro e segundo harmônico da série harmônica, as notas Dó e Dó. Depois eu tenho a fração 3/2, que é 3/2, representando o intervalo de quinta, e eu tenho as notas Dó e Sol. Na sequência eu tenho a fração 4/3, representando o intervalo de quarta, e aqui as notas Sol e Dó ascendentemente. Na sequência eu tenho a fração 5/4, representando o intervalo de terça, e aqui as notas Dó e Mi. Depois eu tenho a fração 5/3, que representa a sexta, e está aqui a nota Sol e a nota Mi, e eu tenho aqui o intervalo de sexta maior. Depois eu tenho a fração 9/8, que é o intervalo de segunda, representado aqui nas notas Dó e Ré da série harmônica. E depois eu tenho a fração 15/8, que representa a sétima, a nota Dó e Si natural, que dá um intervalo de sétima. Então aqui eu posso perceber toda a relação intervalar, as frações, e de onde é tirado os intervalos, cada um, a sua fração, a sua correspondência, a sua simplificação. Isso aqui é uma forma resumida de explicar, mas aqui está toda a base da teoria da música ocidental, como nós a conhecemos, porque aqui estão os intervalos, aqui surgem todas as explicações das escalas, do círculo de quintas, e na sequência nós detalharemos alguns pontos muito importantes. E aqui apresento uma outra imagem da série harmônica completa, com várias informações, como por exemplo o intervalo formado entre cada harmônico. Aqui eu tenho entre o primeiro e o segundo um intervalo de oitava, entre o segundo e terceiro a quinta, entre o terceiro e quarto uma quarta, entre o quarto e quinto harmônico eu tenho um intervalo de terça maior, depois terça menor, seguido por outra terça menor, depois uma segunda maior, segunda maior, segunda maior e mais uma segunda maior, e daqui para frente eu tenho segundas menores, ó, segunda menor, de Sol para Lá, uma segunda maior ainda, depois uma segunda maior, depois um semitom cromático e depois um semitom diatônico. E aqui tem informações, a fração da corda, intervalo entre as componentes vizinhas
e intervalo que forma com o som gerador. Então, analise bem essa imagem, que ela fala muita coisa, só reforçando e fortalecendo o que nós já mostramos até aqui. Aqui estão as nossas referências. Finalizamos a segunda parte da aula de série harmônica. Espero que você tenha compreendido. Se você não assistiu a primeira parte desta aula, o primeiro vídeo, assista o primeiro, que esse segundo é um complemento. Um forte abraço e até breve.